Boa noite. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo de primeiros socorros, né? Espero que vocês estão assistindo às aulas, né? Que é importante esse conteúdo para vocês, né? Para o curso de técnico de enfermagem. Estamos vivenciando um momento difícil da pandemia e eu encontro com alunos, né? Nos locais eu nem sei se é meu aluno, porque eu só conheço pelo nome, né? Mas é muito importante quando vocês encontrem comigo e me aborda para falar que são alunos meus. Para mim é de suma importância esse momento, né? Pois outro dia mesmo estava no supermercado, de repente a que estava me atendendo no caixa era minha aluna. Fiquei muito satisfeita, assim, né? Mas é um momento que estamos vivenciando e teremos que adequar. Vocês estão se profissionalizando à distância, mas eu estou perto de vocês aqui, né? Passando para vocês esse conteúdo. Qualquer dúvida, estou sempre disponível para vocês nas dúvidas. E quero que vocês assistam essas aulas, né? Com tempo, né? Como se vocês estivessem em sala de aula, ok? Tá? Estamos quase terminando, né? A nossa disciplina de primeiros socorros, que é apenas uma introdução. Depois iremos ver urgência e emergência, que é relacionado também a esses acontecimentos, né? De primeiros socorros, porém mais na unidade hospitalar, ok? Estávamos falando de hemorragias, né? Falamos da capilar, agora vamos falar da hemorragia venosa, tá? É a hemorragia que acontece devido a algum corte grande ou mais profundo. Vai pegar uma veia, venoso, tá? Com sangramento em fluxo contínuo e lento, por vezes de grande volume. Às vezes é pouco, mas é contínuo, né? Mas não vai parar enquanto não ter a intervenção, através da ferida. O que fazer? Esse tipo de sangramento só é grave quando se atinge uma veia de grosso calibre, por exemplo, a jugular, a femoral, tá? Que vocês irão aprender mais em anatomia, tá? E por isso costuma parar com a compressão do local, com um pano limpo, né? Uma compressa de gás ou uma compressa cirúrgica. Deve-se procurar o pronto-socorro, pois geralmente é necessária a realização de uma sutura, tá? A gente não fala costura, é sutura, tá? Procedimento em retalho, em pele, em cirurgia, falamos sutura, tá? Vamos suturar este ferimento para estancar, para realizar uma hemostasia do sangramento, tá? Da ferida, para que não haja risco de infecção ou um novo sangramento, tá? Então, a maioria dos casos de uma hemorragia venosa, se pegar uma veia de maior calibre, terá que realizar uma sutura, ok? São os pontos cirúrgicos que nós chamamos, tá bom? A arterial é o tipo de hemorragia que são atingidas artérias, vasos que levam sangue do coração ao resto do corpo. Por isso tem sangue vermelho vivo com grande fluxo e intensidade. O sangramento arterial é o tipo mais grave. Por quê? É o sangue que está levando lá no coração. Por muito pouco tempo vai ter uma queda de pressão arterial e esse paciente pode até chocar, tá? E pode até provocar jato de sangue para local distante do corpo e o risco de morte, certo? O que fazer? Como é um sangramento grave, deve ser parado o mais rápido possível, com compressão forte no local, panos limpos e realização de um torniquete, que é uma contenção naquele momento, pois é uma hemorragia de mais difícil controle. Deve-se ir rapidamente ao pronto-socorro ou ligar a 192. Se o sangramento for em um braço ou perna, pode-se elevar o membro para facilitar a contenção. Já vimos falar desse slide, tá, gente? Mas não tem problema com o aprendizado de vocês. O torniquete não deve ficar muito tempo impedindo a circulação, então por isso que ele não é muito indicado, mas é um procedimento de emergência, tá? Pois se ficar ausente por um longo período, pode causar morte dos tecidos, que nós chamamos de necrose, tá? Desse membro, que reforça a importância de chegar rapidamente ao pronto-socorro. Existe ainda a hemorragia do tipo mista, que é quando mais um tipo de vaso atingido, geralmente devido a algum acidente ou pancada forte e podendo ser mais difícil de identificar. Às vezes tem um sangramento externo e um sangramento interno, que nós chamamos de tipo mista, tá? De hemorragia. Sinais e sintomas de hemorragia. Os sintomas provocados por sangramento dependem não só da origem, mas também da sua localização, podendo ser classificada em hemorragia externa. Quando a hemorragia é externa, pode-se facilmente notar a sua presença pela exteriorização de sangue, sua quantidade e intensidade, dependendo do tipo de vaso afetado
E se uma região do corpo com muitos vasos. Por exemplo, cortes no couro cabeludo causam mais sangramento, mesmo sendo pequenos, pois é uma região muito vascularizada, né? Então, se o local for muito vascularizado, onde tem muitas veias, né, artérias, esse local vai ter um sangramento mais importante. Hemorragia interna, né? Quando é interna, pode ser mais difícil de identificar, porém os sinais que indicam a presença de hemorragia deste tipo são palidez e cansaço, o paciente fica pálido, pulso rápido e fraco, respiração acelerada. E os sintomas, né? Muita sede, queda da pressão, náuseas ou vômito com sangue, confusão mental ou desmaio, porque a partir da hora que sua pressão cai, o paciente já fica, né, com uma confusão mental, muita dor do abdômen que fica endurecido. Isso é hemorragia interna, tá? O abdômen fica endurecido e tem que ter uma intervenção rápida, que geralmente é uma laparotomia exploratória. Faz um corte para identificar onde está esse sangramento para realizar a hemostasia, né? Que é a contenção do sangue, tá bom? Através de uma sutura, né? Uma das formas de hemorragia interna mais frequente é a cerebral, que leva ao surgimento de um AVC hemorrágico. É o AVC mais grave, né? Que às vezes não tem reversão, né? Com vida no paciente, que é o acidente vascular cerebral. Vocês vão ver falar AVC. Paciente tal teve um AVC hemorrágico. Tem o hemorrágico e tem o isquêmico. Não é hora de falar do isquêmico, mas eu vou aproveitar e falar para vocês, já para vocês irem entendendo das doenças, né? O isquêmico, essa veia que vocês estão vendo aqui, irá, em vez do sangue sair para fora, irá obstruir por um coágulo ou por um trombo, tá? E vai ter um AVC isquêmico. Vai ter um impedimento? Vai ter. Então, por isso nós chamamos de AVC isquêmico. O AVC isquêmico é quando não tem sangramento, tá? É um trombo, uma obstrução. E o AVC hemorrágico quando rompe a veia e o sangue derrama dentro do cérebro, tá? Isso nós chamamos de acidente vascular cerebral hemorrágico, tá ok? Outros tipos de hemorragia. Existem alguns exemplos de hemorragias internas que se exteriorizam e os mais comuns incluem nas fezes devido a uma lesão do intestino ou hemorroidas, por exemplo, que é a hemorragia digestiva baixa. Então, do estômago para baixo a gente chama de hemorragia digestiva baixa, tá? Pode ser por um pólipo, pode ser por uma hemorroida, né, ou uma lesão no intestino. Também pode surgir uma hemorragia no sistema digestivo baixo. Na tosse, também conhecida como hemoptise, que acontece devido às infecções respiratórias, lesões nos pulmões ou câncer, por exemplo, também que pode ter uma hemorragia, um sangramento, né, na tosse. No útero, devido às alterações menstruais ou miomas, por exemplo, também tem muita hemorragia, né, que é proveniente do útero. Né? Nas mulheres, tem muitas mulheres que têm até que evoluir para uma esterectomia, que é a retirada do útero. Podem já ir aprendendo esses termos técnicos, né? Esses nomes de cirurgias. Esterectomia é retirada do útero, tá bom? Na urina, causada por infecções ou cálculos urinários, tem muito também, às vezes, quando realiza uma cirurgia na bexiga, também pode ter um sangramento importante, que nós chamamos também de hemorragia, né? No nariz, que nós chamamos de epitate, tá? Outro nome também que é usado nos relatórios de enfermagem. Quando tem um sangramento nasal, nós não vamos falar sangrando o nariz. O paciente apresenta epitate, tá? Que é o sangramento no nariz, devido a espirro ou irritação da mucosa do nariz, por um exemplo, né? Ou talvez até com um vaso que rompe, esse paciente vai ser, né, passar por uma epitate, ok? Como identificar a hemorragia? Quando há uma hemorragia externa, deve-se observar a coloração do sangue. Primeira coisa, se é o sangue arterial ou se é o sangue venoso. Se for cor vermelho vivo, será o jato forte necessitando de uma compressa, feita imediatamente, pois há grande risco de morte por perda sanguínea, tá? Vermelho vivo. Se a cor do sangue for mais escura, ou menor risco de morte, mas também uma situação grave, que deve ser tratada o quanto antes. A hemorragia interna pode ser observada através da saída de uma pequena quantidade de sangue pelas narinas ou nos ouvidos ou dor abdominal intensa, ok? Então, a interna
o que mais, né, evidencia nesse paciente de sinais e sintomas é o abdômen grande, palidez, cianose de extremidade e, às vezes, apresenta também um sangramento no nariz, né, e também no ouvido, conforme o local que foi esta hemorragia. Vamos lá, então, né, para o próximo slide. Como parar uma hemorragia? Recomenda-se fazer um garrote alguns centímetros acima da lesão, né, garrotear, amarrar uma camisa limpa em um braço ou na perna que tem um sangramento grave. Isso é para um atendimento pré-hospitalar, ok? As hemorragias internas só podem ser cessadas pelos médicos e precisa levar o indivíduo para o hospital o mais rápido possível. Mas hoje você já tem o conhecimento dos sinais e sintomas de hemorragia interna. Então, você, profissional de saúde, já deve ter esse andamento, né, de ir o mais rápido possível com esse paciente proveniente de hemorragia interna. Principais complicações que podem ocorrer, risco de infecção e o estado de choque hipovolêmico devido à falta de sangue nos principais órgãos do organismo, que são o cérebro, coração e rins, ok? Isso não é hemorragia interna. Então, gente, esse é o nosso último slide. Terminamos no devidamente horário, tá? Vou conversar com a Resoneide, né? O que nós tínhamos que ver de primeiros socorros finaliza aqui hoje, tá? Eu já enviei para vocês o vídeo de hemorragias. Iremos aplicar a prova na sexta-feira, né? Provável, mas eu vou ainda fechar com a Resoneide. E se for a prova, eu passo para vocês na sexta-feira, tá? A gente não vai ver nenhuma outra atividade, porque eu já enviei uma atividade para vocês. Os primeiros socorros é uma disciplina pequena mesmo. Depois eu vejo com a Resoneide em qual outra disciplina a gente vai iniciar com vocês, ok? Tenha uma boa noite, bons estudos e até sexta-feira. Depois eu aviso se vai ser a prova ou não, ok? Tchau, tchau.